Fala, jogador, beleza? Aqui é o Renato, da Academia Brasileira de Omaha, para mais uma mão da nossa série. E hoje a pergunta que eu faço é: você sabe como extrair o máximo de valor do seu nuts? É uma mão interessante, ela é simples, mas interessante. Nós estamos aqui do MP, recebemos uma mão bem decente, As Rei 10 93 Double Suited, por mais que ela tenha uma carta Dangler aqui, né, uma carta baixa, uma mão super forte, super composta. Nós abrimos do UTG, do MP, tomamos um call aqui do botão e vamos jogar HU. E já bate um flop muito interessante para nossa mão, né? 10, 10, 5. Temos aqui a trinca com ótimo kicker, né, de as e overcards, né? Menos o 3. Temos uma mão bem forte. A gente bloqueia apenas um 9 de clubes. Então tem um potencial dele continuar com quais tipos de mãos, caso a gente se bet, né? Alguns overpairs, como rei-rei, dama-dama, vala-vala, ele até pode continuar na mão muitas vezes, ainda mais se for contra um size mais baixo. E alguns flush draws, né? Por exemplo, o flush draw nuts, com certeza ele deve pagar a primeira. Alguns flushes em rei, dependendo do oponente, né? E se ele for um oponente mais pagador, talvez até alguns outros flushes. Caso a gente opte pela linha de check, a gente vai ter alguma uma decisão, né? Seria check call ou check raise, né? O check call tem um grande problema que muitas vezes ele pode acabar brecando dependendo do perfil do vilão. Então, a gente dá check, ele aposta, te dá call, e aí no turn ele vai rodar check-check algumas vezes, né? Porque ele vai estar com uma mão, ou vai estar com uma mão de valor, que seria esse overpair, que ele não vai ter valor em apostar turn, ou ele vai ter um flush draw que ele vai tentar realizar. Isso muitas vezes. Se ele for um perfil mais agressivo, ok, ele vai continuar barrelando, tentando forçar você foldar um possível overpair que você tenha. O check raise, eu não sou tão fã, porque você exclui toda a chance dele blefar as mãos dele lá, né? Então, as mãos mais fracas, ele vai dar bet, você vai dar raise, ele vai acabar foldando os overpairs, os draws, né? Então, a tendência é que ele continue só com um 10. Você dando c-bet, você deixa esses calls desses pares de mãos e dos flush draws. Ele pode fazer uma graça de dar raise também. E vai ter alguns floats, né? Que ele vai dar para atacar turn. Então, a linha de bet para depois da check turn é bem interessante, porque você representa um par de mão ali e que vai dar bet nesse flop para cobrar de flush draws, né? Negar algumas equidades e vai estar desligando, entre aspas, no turn, né? O herói optou pela linha de c-bet, um size baixo. Eu gosto dessa escolha de size, né? Poderia ser um pouquinho mais alto aqui, mas ok, um size baixo é interessante para a situação. E como a gente espera, vai tomar uma quantidade de calls bem decente aqui. Daquelas mãos que eu comentei, overpairs e alguns flush draws. Porém, no turn bate uma carta inesperada, que é o 10. Então a gente faz uma quadra. E agora a gente está garantido na mão que a gente está nuts, né? Que é difícil tá super nuts assim mesmo no 5 cards aqui, né? Então a gente tem uma mão que não tem tantas mãos para a gente conseguir extrair agora, porque se o vilão tinha os flush draws e a gente apostar, tem de ser que ele fold, né? A não ser que ele transforme a mão dele em blefe. Os pares de mão, quando você aposta no flop e nesse turn, você representa um range muito forte. Você está representando par de as, talvez algum par de rei e possivelmente quadra, né? Vai ter algum blefe? Talvez vai, assim, mas acho que numa frequência muito menor do que você vai ter os fulls com esses pares altos. Do lado dele de lá, para ele pagar com dama-dama, vala-vala, ele tem que estar muito desconfiado porque ele está perdendo de muitas mãos, né? Então fica um pouco mais difícil. Essa é uma carta um pouco scared até para nós aqui, né? Então eu daria check representando uma certa fraqueza, né? Para ele, no caso, me blefar lá. O herói acabou optando pela linha de bet, né? E como eu falei, se ele optar pela linha de bet, ele vai ter que buscar calls desses pares de dama, de valete, ou talvez o de rei, que no caso a gente acaba bloqueando, né? Então eu espero que tenha muito mais folds do que calls nesse turn. Então eu prefiro a linha de check e essa seria a minha linha para ser possivelmente mais lucrativo. E é claro que a gente pode adaptar ao perfil do vilão, né? Se ele é um vilão mais agressivo ou mais passivo pagador, aí eu vou querer mudar. Se ele é passivo pagador, eu vou postar mais do que induzir ele a mais dando check. Se ele é mais agressivo, eu vou dar mais check. A gente optou pelo bet e, para nossa surpresa, o vilão transformou a mão dele em blefe. A gente fez meio pote, o vilão deu um raise 3x aqui, né?
E não tem muito o que fazer aqui a não ser dar o call e rezar, né? Tem que rezar para ele continuar blefando no river. É difícil, porque a nossa jogada é muito forte. A gente apostou no flop, um size baixo, num board de two-tone dobrado. Continuou no turn e deu bet call. Então, nosso range aí fica bem capado em quadra ou talvez as asas, assim. Não tem muito outras mãos que a gente vai estar jogando nessa linha. Então, para ele continuar blefando no river, é somente ele sendo mesmo um malucão lá. Mas também, se te der outra aqui, ele vai foldar todas as mãos. Então, infelizmente, a gente tem que dar call. Ou felizmente, porque a gente conseguiu lucrar bastante na mão, né? Mais do que o esperado, com esse raise dele. E no river é só dar check e torcer para ele apostar. Não foi o caso, ele deu check behind. Mas uma situação que não é tão comum, né? Fazer uma quadra e ter essa ação toda, né? Mas é mais a questão da escolha de linha turn, se você vai optar pela linha de aposta ou pela linha de indução, né? Então, fica aí minha análise dessa mão. Espero que curtam aí e até a próxima análise de mão. Um abraço e GL nas mesas aí.